Conversa com Augusto Cruz, ele que é aluno, mentor em vinhos e vai contar pra gente um pouco da sua trajetória no mundo dos vinhos. Ele que é cirurgião e da medicina, mudou, segundo ele, mudou da água pro vinho, começou a estudar sobre vinho e não parou mais, fez viagens incríveis e vai contar pra gente um pouquinho sobre essa trajetória no mundo dos vinhos, como foi estudar, inclusive na mentoria em vinhos. Lembrando que está acontecendo a Jornada do Apreciador de Vinhos, um evento gratuito, online, junto com o Sommelier Gianni Tartari. Sommelier Gianni Tartari já liberou as aulas 1 e 2. Hoje, às 8 da noite, tem aula 3. Mas antes disso, a gente conversa com o Augusto Cruz, ele que é aluno mentoria em vinhos e vai contar pra gente um pouquinho da sua trajetória no mundo dos vinhos. Estou aguardando aqui o Augusto entrar. Enquanto isso, você que não está participando da Jornada do Apreciador, você pode digitar jornada aqui nos comentários para receber o seu link de inscrição, tá? Ainda dá tempo de participar da Jornada do Apreciador de Vinhos, o evento online gratuito. São 3 aulas, hoje é aula número 3 e a gente vai ter uma noite de degustação ao vivo nesse sábado. Então você pode participar também com a gente nesse sábado na aula de degustação. Vamos chamar o Augusto sobre a história dele no mundo dos vinhos. Tenho certeza que essa história vai te inspirar também a estudar sobre vinhos. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agora sim, aê! Olá, Ana. Tudo bem? Como vai? Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Augusto? Eu queria que você se Tudo bem. apresentasse. Eu falei um pouquinho sobre você, mas queria que você se apresentasse, falasse de que cidade você está falando, qual é a sua profissão. Vamos lá. Eu sou Augusto César Cruz, eu estou falando aqui de Pão de Açúcar, Alagoas, né? Eu moro numa cidadezinha pertinho aqui, em Piranhas, uma cidade turística, e sou natural aqui de Pão de Açúcar. Sou cirurgião bucomaxilofacial e nessa profissão da gente, né, a gente trabalha em alguns lugares, em vários lugares. Então, hoje, especificamente, eu estou aqui na cidade mais quente do Brasil. Ultimamente saiu aí, foi matéria em tudo que é lugar, que é a cidade que atingiu a maior temperatura este ano aqui no Brasil. Então, Pão de Açúcar, que é onde eu nasci e hoje onde eu trabalho também, aqui no interior de Alagoas. Perfeito. Gente, que temperatura foi essa? Pois é. 60? Não, deu mais de 40, não sei agora aqui, porque toda semana eles emitem aqui um alerta, eu não vi agora, mas uns 40 e muitos aí. Tem até aqui na praça da cidade, Ana, tem um termômetro que parou de funcionar, tão quente que estava, né? O sol bateu assim, foi tão forte que ele parou de funcionar, porque não aguentou realmente medir a temperatura da cidade. Mas é uma cidade maravilhosa, banhada pelo Rio São Francisco. Aqui tem o nome de Pão de Açúcar, porque tem um Cristo Redentor, ele fica aqui de braços abertos. E do outro lado tem uma cidade chamada Niterói. É uma alusão aí ao Rio de Janeiro. Então aqui os pão de açucarenses são quase cariocas. Muito São os cariocas de bom, Alagoas. muito bom, muito bom. Alagoas, que É. legal. E como é que o alagoano, que mora na cidade mais quente, começou a gostar de vinho? Assim, o vinho também permeia aí nesse mundo médico, né? Assim, É. bastante. A gente tem vários alunos médicos na mentoria em vinhos. E conta pra mim, assim, como é que foi o seu primeiro contato com vinho? Já é uma coisa de família? Ou é uma coisa que surgiu de você mesmo, de amigos próximos? Como é que foi? Não, eu já tomo vinho há algum tempo, mas eu não bebi assim sistematicamente vinho. Aqui, como é muito quente, a gente prefere sempre a cerveja. Então, era o churrasquinho do final de semana, que a gente tomava uma cervejinha. Mas aí, uma vez, fui conhecer Gramado, já tem mais de 10 anos isso, e lá em Gramado eu pude fazer aquele passeio famoso da Rota do Vinho, ali na Serra Gaúcha. E aí comecei a me encantar, né, com os vinhos que eram diferentes daqueles vinhos que a gente tomava normalmente, os vinhos doces, né, os vinhos de mesa, que às vezes a gente tinha. Então, eu comecei a sentir e a gostar um pouco, né, dos vinhos. E comecei, então, a perceber.
Mais adiante eu fiz uma outra viagem, fui no Chile, e aí eu tive a oportunidade de ir na Conchitoro. E lá na Conchitoro, além de visitar a vinícola, eu fiz um mini curso lá de, sei lá, 2 horas e a degustação de vinho. E eu vi, ó, então aqui o negócio é diferente, bem diferente daqueles vinhos que eu tomava aí na minha cidade, com os meus amigos. E então eu comecei a gostar mais de vinhos e tal. E foi muito bom, porque aí eu comecei a tomar vinhos diferentes, né? Comecei a conhecer as uvas, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, né? Chardonnay, Sauvignon Blanc, e achava que sabia tudo de vinho, porque sabia essas uvas brancas e tintas, né? Então, agora eu sou o cara, né? E aí a gente vinha e comecei a comprar vinhos, a tomar vinhos, né? Ia no supermercado, tem Cabernet Sauvignon, né? Tinha, então já trazia aí. E aí achava. Mas foi e tomando vinho de lá para cá, esse tempo todo, quando viajava, que tinha oportunidade de conhecer alguma vinícola, alguma coisa interessante sobre vinho, a gente ia. Só que aí a gente começou a perceber que não era só aquelas uvazinhas básicas, né? Quer dizer, o vinho tem muito mais coisa, tem muito mais história, uma riqueza de detalhes muito grande que a gente precisaria conhecer. E eu, Ana, eu gosto muito de estudar, eu sou assim um estudioso, tanto da minha profissão, em outras coisas, quando eu começo com uma coisinha, eu também, daí eu vou fundo. Então, era uma coisa que me dava muito prazer, e você sabe que nessa nossa profissão, como todas, aliás, né, mas principalmente nessa área nossa, é uma profissão muito extenuante, muito cansativa, então a gente trabalha pra caramba, um plantão, enfim. E eu vi o que estava realmente me dando prazer, era o vinho, era um bate-papo sobre o vinho, era estudar sobre o vinho, conhecer novas coisas, e a gente precisa, né, todo mundo precisa de um hobby, né, para poder se libertar do dia a dia, dos problemas do dia a dia que tanto afligem a gente normalmente. E aí eu busquei no vinho, então, esse hobby e comecei, então, a me preparar, a estudar mais. E aí, o ano passado, a coisa foi começando a ficar séria. Eu comecei a ver alguns vídeos na internet, comecei a seguir alguns canais no YouTube, né, vinhos de bicicleta, apaixonados por vinhos, e aí foi quando eu conheci, então, a mentoria em vinhos. Então, quando eu vi o Gianni, eu digo, pô, esse é o cara, esse cara é bom, né? Tem uma didática, o cara fala, tem um conhecimento. Quando vi o currículo dele lá, eu disse, poxa vida. Mas aí, então, passou e surgiu uma oportunidade de fazer um curso sobre vinhos, né? Um curso W7. Lá, pode falar aqui, não pode falar aqui, Claro, W7, ABS, claro, tá? claro, claro. Bom, Eu quero depois que você compare ainda. pois é, então é justamente isso, essa cooperação que eu queria fazer. Então eu me inscrevi, o W7 não era feito aqui em Alagoas, né? O local mais próximo da The Wine School era em Recife. E aí eu chamei minha esposa para a gente passar um final de semana em Recife. Ela não gostou muito porque teve que ficar no hotel enquanto eu fazia o curso, né? Ficou lá sozinha, mas eu fiz o curso do W7, no nível 1. Mas achei assim muito basiquinho, assim, umas coisas muito tranquilas que deixou a desejar, né? Eu disse, não, não é só isso, eu quero mais. Aí disse, não, agora você tem que fazer o W7-2. Aí eu, poxa vida, não é, peraí, vamos lá. Aí voltei, comecei a procurar algumas coisas, foi quando então eu vi a mentoria em vinhos. E aí vi, no começo a gente fica assim, meio desconfiado. Poxa vida, será que esse cara, porque esse cara é muito bom. Eu vi um curso que ele fez para Conchitoro, de 1 hora e meia, mais ou menos, Você tem um viu, mini né? curso, né? Eu vi ali no YouTube. Aham, E achei legal. fantástico. Eu disse, poxa vida, esse cara entrega tudo aqui já de graça. Será que tem mais E coisa aquilo ainda ali nessa não é mentoria? nada, aquilo Pois ali não é nada. nada, né? É só mesmo o basicão aqui. Aí eu falar em Conchitoro, tô tomando um vinhozinho aqui da Conchitoro lá, o Marquês de Casa Concha. Muito Hum, bom, muito bom. vamos lá. E aí, então, falando do Gianni, eu digo, "Pera, será que esse cara vai entregar mais?" E aí, aquela minha vontade de estudar, eu disse, não, vou fazer a mentoria em vinhos, então, para poder me aprofundar, porque eu gosto de estudar, eu vou a fundo nisso aí. E para minha surpresa, assim, realmente o curso me surpreendeu. Hoje, eu mudei, assim, o meu conhecimento de vinho, como eu disse para você no áudio, da água para o vinho, fazendo analogia aí das palavras.
essa situação, porque eu ganhei muito mais confiança, né? Claro que o conhecimento ele vai sendo construído, claro que esse curso da W7 me ajudou, claro que as lives que eu assistia do YouTube também já foi, mas eu acho que eu precisava de um curso que fosse pragmático. No YouTube a gente vê muita coisa solta. Ah, vamos falar hoje do vinho tal. Aí faz uma aula, faz uma degustação, papapá e tal. Mas eu tinha que ter uma coisa programada, né? Programada, vamos dizer assim, tinha que ter o início, o meio, o fim, enfim, fazer a viagem ao mundo para a gente conhecer todos esses vinhos e tal, maravilhosos. E isso eu encontrei o conteúdo que eu queria, eu encontrei justamente na mentoria em vinhos. Tanto é que eu agora já concluí o curso, quer dizer, concluí nada, ainda faltam alguns módulos para ver, para rever, né? Porque o curso é muito extenso, ele tem as coisas básicas, quando a gente tem facilidade, uma maior facilidade de aprendizado, mas tem outras que a gente demora um pouquinho, né? Por exemplo, a gente se acostumar com os termos dos vinhos alemães, Pratskattenswein, Auslese, então essas coisas a gente leva um tempinho, né? E a infinidade de uvas que tem, que características de cada região, então uma coisa que não é um curso que você faz em 30 dias, não faz em 2 meses. Então, é uma coisa que a gente vai se acostumando e vai, né, se acostumando com os termos e vai evoluindo. Mas isso me levou, então, a não parar mais de estudar vinho. Hoje eu estou determinado, me inscrevi, vai começar daqui a 15 dias, vou fazer o curso de sommelier profissional pela ABS, abri um curso em Alagoas, e eu estou lá na turma, parece que é a terceira turma, eu me inscrevi, vou fazer, e no final do ano, aí já fazer como se fosse uma especialização. Me formando sommelier, quero fazer uma especialização na mentoria superior em vinhos italianos com o nosso queridíssimo Gianni. Arrasou muito! Demais! Muito bom essa história. Eu quero voltar um pouquinho nessa história. Vamos lá. Quando você conheceu a gente, conheceu o Gianni, viu, enfim, algum material dele, falou, né, viu que ele era realmente muito bom. Você chegou a participar desse evento gratuito da Jornada do Apreciador de Vinhos ou não? Você passou pela jornada? Passei pela jornada, só que na noite lá da degustação do Taná, eu não pude participar no dia de sábado e eu já tinha um compromisso, e aí eu fiquei, por isso que eu passei e não fiz a matrícula, porque eu queria ver como era essa aula prática, né? Então eu passei pela jornada, assisti a 1, a 2, a 3 aulas, e quando foi na aula da degustação eu perdi. Poxa vida, e passou, e depois tinha as promoções, era até o domingo, na segunda-feira, depois de 7 horas da manhã, eu acordei cedo, mas aí perdi a hora, não consegui, eu disse, não, depois eu faço, deve aparecer outra turma, mas eu deveria ter sido da turma 15. Foi que com um tempinho depois, aí apareceu novamente, eu disse, não, agora eu vou. Então aí fiz a jornada. Agora chegou a minha vez. Aí você fez a jornada direitinho. Fiz a jornada direitinho. No dia lá do Taná, fui lá, comprei um Taná do Uruguai. E aí foi o que me encantou, né? Porque eu vi que realmente era uma coisa muito boa, porque o cara estava, além do que ele estava demonstrando, mas ele estava demonstrando na prática. Eu considero essa aula ao vivo realmente uma aula prática, porque ali é onde nós descobrimos, faz uma análise do vinho, né? Vamos dizer assim, a análise organoléptica todos, né, onde vai todos os sentidos, o tato, o paladar, o olfato, enfim. Então a gente usa todos os sentidos para fazer a análise do vinho, para conhecer um pouco mais da uva, para conhecer um pouco mais da região onde é produzida, para conhecer as características do vinho, né? Uma história do Taná interessante também, é muito bom, porque eu vi um produtor de Taná, a gente conversou isso até nas aulas. Produtor de Taná, o Taná, ele tem uma substância, resveratrol, né, que é uma substância que é antioxidante, ela é protetora cardíaca e tal, e faz muito bem pro coração. Ó, você está muito bem, você toma muito Taná, então, viu, Ana? Mas e aí tem a história de que se tomar uma taça de Taná todos os dias, a gente dificilmente poderá ter um problema cardíaco. E aí o produtor de Taná estava dizendo lá, um produtor chamado Gás Stagnari, lá da região de Canelones, lá no Uruguai, ele disse, imagine você tomando uma taça, vai ter um problema cardíaco, se você tomar uma garrafa, você vira imortal.
E aí, só que não é bem assim, né? A gente sabe que também os riscos de se tomar álcool demais e tal. Mas é isso. Entendi. E aí você que já tinha feito um curso presencial, né? Chegou ali a jornada para você, você passou pela jornada, por duas jornadas, né? Pelo que eu estou entendendo agora. Uhum. E você teve alguma objeção, assim, de fazer um curso pela internet? Será que é mesmo que eu vou aprender vinho pela internet? Isso fez sentido para você de alguma forma? Não, eu tive realmente um receio, porque eu já tinha tido algumas experiências não muito boas pela internet. Pessoas que vendiam curso e tal, e a gente ia lá no curso e o curso não entregava o que prometia, não de vinhos, mas de outras áreas. E a gente fica sempre assim, desconfiado. Poxa vida, será que vai entregar isso tudo mesmo? Então, relutei da primeira vez, mas da segunda vez eu acho que o investimento cabia, né, era tranquilo, porque parcelava uma coisa interessante, porque você pode parcelar isso, né? Então, o investimento inicial você pode parcelar aí em 10, 12 vezes, então não fica pesado. Eu disse, poxa vida, eu vou arriscar aqui para ver se é uma coisa realmente assim que realmente vale a pena. E teve aquela garantia, uma coisa muito importante era caso não fosse aquilo mesmo, teria 15 dias para devolver todo o investimento que teria sido feito. Então, e aí me deixou mais seguro e eu disse, não, vamos encarar, eu quero fazer o curso e vamos ver como é que é. Beleza. E aí você começou a fazer o curso, vou lá, pegou seu acesso, fez sua matrícula, pegou seu acesso, e aí começaram as aulas. Tanto que a mentoria em vinhos, né, a gente fala que ele é um curso que tem aulas gravadas e Uhum. tem as aulas ao vivo, né? As aulas ao vivo de degustação, de harmonização, você já passou por elas, tem Uhum. happy hour também, você sabe como é que é. E aí você começou a estudar e viu que não era tão basicão, que começava básico, mas não era tão básico assim. Eu acho que a mentoria está num nível que você desejava, né? Digamos assim. Isso. Então, o nível ele é muito bom, porque você começa os 100 primeiros passos do vinho, maravilhoso, você já tem ali uma ideia, e depois você vai começando, desde o início, da história do vinho, passando pelos processos de vinificação, depois fazendo um passeio pelo mundo, mostrando quais as principais uvas, os principais vinhos, as características de cada terroir, mostrando um pouco também do terroir, clima quente, clima frio, a interferência de cada fator desse diretamente no vinho. Mas o ponto alto, vamos ver assim, da mentoria, são várias coisas que eu gostei na mentoria. E eu até separei algumas aqui. Primeiro, a flexibilidade, né? A gente tem uma flexibilidade de fazer o curso num tempo de um ano, né? E no seu tempo. Então, se a minha vida é muito corrida, né? Eu corro para lá, para cá, de manhã, de tarde, de noite, não tem horário. Mas o meu lazer é o quê? É tomar vinho, aprender vinho. E aí eu teria, então, no meu lazer, não, agora é a minha hora de lazer. Vou lá para a mentoria, entro lá na minha aula, vou assistir o Gianni, abro minha garrafinha de vinho, vou tomar, vou me divertir, vou ficar feliz, quer dizer, vou esquecer meus problemas, e isso é muito importante. Então, a, a, essa, essa flexibilidade, ela é muito importante. Uma outra coisa é a possibilidade de você gravar algumas aulas, baixar lá no Hotmart, né? Baixar as aulas que são gravadas e na viagem, por exemplo, eu viajei agora para a Europa. E aí, peguei o voo em Maceió e cheguei em Lisboa, deu o quê? Teve uma escala em Natal, chegou em Lisboa, bom, 9, 10 horas de voo. E lá em cima é complicado, a internet, quando a gente está atravessando o Atlântico, não pega. Mas o que é que eu fiz? Eu consegui baixar as aulas e dessas 8 horas que eu fiz, assisti umas 3 ou 4 horas da mentoria do meu curso lá de vinhos. Claro que para os países que eu fui, né, para Portugal e para a Itália, justamente para, quando chegar lá, saber um pouco mais, para poder discutir e tal. Então, isso foi maravilhoso, né? Então, de ter baixado esse conteúdo e ter assistindo no dia que você quiser, na hora que você quiser, com internet, sem internet, um ponto muito importante. Outro ponto também que eu achei maravilhoso, que eu mais gostei, são as aulas ao vivo. Né? Só uma pequena crítica, são poucas aulas, deveriam ser mais. Né? Temos novidades em breve, temos novidades em breve. Tem novidade.
Porque, se eu não me engano, são 6 aulas ao vivo, né? E aí, poxa vida, fica com gostinho de quero mais, porque é tão bom, é tão gostoso, a interação com os colegas, que cada um vai, conta um pouquinho da sua experiência, vê o que é que achou, nas análises dos vinhos que a gente faz, olfativas, o que é que um sente, o outro sente também, enfim, então o outro não sente, então coisa completamente diferente, mas está ali o Gianni como um mentor realmente, que é um mestre, que é para orientar, né, para ver aquela roda de aromas, para mostrar qual o caminho que a gente deve fazer para treinar o olfato, para sentir os aromas, para sentir o vinho em boca, para, enfim, todo o processo de degustação. Então, essa foi a parte que eu mais gostei, assim, da mentoria. Perfeito. E agora eu quero que você fale para mim Hum. sobre, ó, você falou que começou a se encantar com vinho quando você fez uma viagem para Gramado, conheceu ali, Aham, né, algumas vinícolas e tal. E agora, depois da mentoria, você fez uma viagem internacional para o mundo dos aham. vinhos. Isso. A sua viagem para Itália e Portugal foi para vinho mesmo ou foi Não, não, uma eu fui outra com a coisa? família, eu fui com minha esposa, com meu genro, minha filha e mais 2 casais de amigos, e todos gostam de vinho, não, não assim, não são apreciadores, mas gostam, tomam um vinhozinho. Mas nós passamos lá, agora foram, eu acho, 15 dias na Europa. Eu tomei vinho todo dia, Ana, você acredita? Né, Meu Deus do lógico, céu, vinho voltei todo 3 dia. quilos mais gordinho, mas foi uma viagem. Você ir para Portugal e para Itália e não tomar os principais vinhos de lá, né? Aproveitar esse momento, essa experiência de tomar esses vinhos, então é muito bom. Mas antes de ir, o que é que eu fiz? Eu escrevi lá, fui na mentoria, estava assistindo uma aula e mandei um recado para o Gianni. Eu digo, vou testar o Gianni agora. Vamos ver se ele realmente diz, porque lá no coisa ele disse: se tiver alguma dúvida de alguma coisa, manda uma mensagem para mim que eu respondo. Mandei, um dia, 2 dias ele me respondeu. E eu disse: Gianni, o que é que eu faço? Eu vou para a Itália, vou para Portugal, o que é que eu faço lá? Ele disse: qual é a região que você vai? Eu disse quais as regiões, e aí ele me indicou algumas vinícolas. Não pude ir a todas, porque realmente, mas uma delas em Portugal, que foi assim, que me deixou assim muito satisfeito, porque era uma coisa que eu queria conhecer, que foi ali em Colares. O nome é Adega Regional de Colares. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar, mas deve provavelmente conhecer, né? E aí a gente estava passando por Cascais, fica bem próximo de Cascais de Sintra, onde tem um castelo maravilhoso, e vizinho é Colares. E nós fomos na Adega Regional de Colares, e aí pude provar esses vinhos maravilhosos que têm uma característica especial, porque são vinhos de areia, né? Não é? Eles são produzidos as vinhas, os vinhedos, eles são todos plantados na areia. E eu, poxa vida, quer dizer, uma coisa incrível, como é que na areia se consegue fazer esse tipo de vinho. E eu tive a oportunidade, adorei o tinto, o branco, né? O branco da uva Malvasia, mais uma delícia, Ana. Não sei se você já tomou, mas você já deve ter tomado, você é um sommelier experiente e tal, mas é uma delícia, tem uma mineralidade, uma salinidade, uma coisa assim, diferente dos vinhos. E aí, além de degustar, eu também tive a oportunidade de trazer 2 garrafas. Depois a gente foi para a região do Douro ali, fiz um passeio ali pelo Douro, mostrando aquela paisagem maravilhosa, aquelas vinhas todas que eu já tinha visto, né? Lá na mentoria, mas ali naquelas colinas maravilhosas. Fui lá na Real Companhia Velha, provei um vinho do Porto, tive a oportunidade de comprar também uma garrafa de um Tawny lá, bem, bem legal. E tudo que nessa visitação lá na Real Companhia Velha, tudo que os sommeliers que estavam lá falando, é, tudo que eles falaram, eu já sabia. Então, já sabia porque eu tinha visto na mentoria, que o Gianni já tinha falado para mim, né, e para todos os alunos. Então, foi só realmente uma corroboração e maravilhoso também degustar os diversos tipos de vinho do Porto. Então, isso torna muito mais rico a viagem, uma experiência muito melhor, onde você pode apreciar mais esse momento da degustação, né? Enfim, foi maravilhoso. Esse foi da Portugal. Depois eu vou contar outra da Itália. Deixa eu tomar só mais um golinho aqui de vinho. Fica à vontade.
E Uhum. é engraçado que você falou, porque a pergunta que eu ia fazer era essa. Você já tinha visitado alguns vinhedos, né, aqui no Brasil. Depois você estudou, te despertou, você estudou, e agora você foi viajar de novo, né? E já com conhecimento, né? Uhum. Então, o nosso olhar, a viagem, eu acredito que é completamente diferente, é outra viagem. Completa. O lugar também é outro, mas independente, né, de você Uhum. estar no mesmo ambiente, digamos assim, né, de vinhedo e tudo mais. E acredito que tenha sido. Que o relato que eu ouço é por que eu não estudei vinho antes? Por que eu não estudei antes de viajar das É, pessoas, né? As pessoas é, viajando, nossa, eu teria aproveitado minha viagem 100 vezes mais se eu tivesse estudado antes de viajar. mas Assim, como é que foi essa com sensação? certeza. Mas com certeza eu não tenho dúvida disso, né? Então eu já tinha visto e revi todo o modo. Por exemplo, Portugal foi visto no avião, tudo. Então, e os vinhos de Portugal, eles têm umas características diferentes, porque lá não é a questão da uva, né? E a gente falando aqui para tem muita gente vendo, então, o vinho de Portugal é um Cabernet Sauvignon, é um Merlot, é uma. Não, é lá eles dão mais valor às características de cada região. Então, é o vinho do Douro, é o vinho do Dão, da Bairrada, do Alentejo, maravilhoso. Então, e a gente nota, começa a notar, quando você tem conhecimento, você começa a notar as diferenças. Você não é a mesma coisa, vinho de Portugal é de Portugal, é a mesma coisa. Não, você vê que a Touriga Nacional do Douro, lá quando faz as principais assemblagens, é maravilhosa. Lá no Alentejo, onde fazem, os vinhos são diferentes. A região do Minho, tomei muito vinho verde lá, com bacalhau, uma delícia, né? Tomei, bom, foi maravilhoso. Agora, tudo isso foi proporcionado realmente pelo conhecimento que a gente adquiriu. Então, é como eu falei, a experiência ela se torna muito melhor, muito mais satisfatória, muito mais exitosa quando você conhece o produto que você tá testando, está tendo aquela experiência. Então, foi fantástico. Perfeito. E agora eu quero saber da Itália. Ah, Você pode me na contar. Para onde você Vamos foi? lá, Como é que você foi? A O que que você Itália foi bebeu? maravilhosa também. A Itália é a terra do Gianni, né? A terra do Gianni. Eu queria ir lá para experimentar na região ali para experimentar um Franciacorta, na Lombardia, que é ali a região dos pais dele e tal, mas não pude ir. Eu fui para Roma e depois fui para a região da Toscana, lá em Firenze, lá em Florença. E a gente tinha adquirido, o pessoal adquiriu eu e os familiares, nós adquirimos um pacote de visitação às vinícolas. E fomos ali naquela região maravilhosa do Chianti, né? Que ali entre Siena e entre Florença, e fomos numa agrícola lá, eu botei até o nome aqui, o nome é Pódio Ailade. Jânio vai puxar minha orelha aqui, eu não super pronunciar esse negócio aqui. Mas a Pódio Ailade foi essa agrícola lá, que eles chamam de agrícola, essa vinícola, né? E aí, Ana, aconteceu uma coisa muito interessante. Eles têm lá uma degustação, é uma região da Toscana, além do Chianti clássico, eles fazem lá, maravilhoso o Chianti clássico dele lá. Foi uma degustação de 4 vinhos, né? E aí eles fazem assim, tá todo mundo lá, harmonizado e tal, coloca os vinhos, e aí eles colocam um pouquinho de cada um e dizem, olha, vamos fazer o seguinte, quem conseguir acertar aqui os aromas, quem conseguir acertar as minhas perguntas, ganha uma taça extra de vinho. E aí eu disse, poxa, agora vamos testar os conhecimentos que eu adquiri na mentoria, vamos ver lá. Mas foi assim, batata. Na minha mesa, né, tava um negócio chato. Ela, vamos lá, primeiro vinho e tal. O primeiro vinho foi um vinho branco lá e tal, espumante. Vamos lá, qual aroma? Aí eu falei aqui para um colega, disse, maçã verde. Maçã verde. Ele, vai lá e pá, uma taça. Daqui a pouco, vamos ver agora o vinho tinto, era um Chianti clássico maravilhoso. Quais as notas? E aí eu me lembrando das aulas da mentoria, poxa vida, Chianti clássico, vamos ver naquela roda de aromas, o que era que a gente começou a sentir, comecei a sentir os aromas, enfim. E aí disse na nossa mesa mais uma taça. E o final, que foi um super toscano deles lá também, maravilhoso, né? Era um Merlot, tinha um Sangiovese também, e passado por barrica de carvalho, mas quando eu cheirei o vinho, veio aquele aroma de baunilha assim, bem característico, de madeira, de tudo. E aí a pergunta disse, olha, e o retrogosto é de quê? E aí eu falei, e aí ganhei uma taça
de vinho assim maravilhosa. Então foi muito bom, porque eu já me senti, já me achei, Parabéns! né? Disse, poxa vida, rapaz, valeu o investimento na mentoria, viu? Graças a Deus aqui tô acertando, enfim. E eu tô muito feliz, né? Eu tô muito Ganhou uma feliz com o taça de conhecimento. vinho lá Uma da taça de um vinícola da super toscano Itália, do maravilhoso Super dele lá. Toscana. Foi muito bom. Então, Legal. e a felicidade de você, né, se sentir, você se sente bem porque valeu aquilo, né, tudo que é o que você gosta de fazer, e ali o reconhecimento também. Foi muito bom. Teve um vinho também que eu adorei lá, é o Vernaccia di San Gimignano. É um vinho maravilhoso, né, um vinho branco lá, perfeito. Muito bom. Eu queria que você voltasse um pouquinho lá Hum, no começo. Você falou uma coisa para mim que acontece demais. Eu ouço muito hum, dos alunos, assim, sempre quando eu faço live com eles, eu ouço bastante, que era, falou assim, Ana, eu achava que eu sabia alguma coisa. E isso gera dois sentimentos. Para algumas pessoas gera um sentimento, para outras hum. pessoas gera um outro sentimento. Para umas pessoas falam assim, Ana, eu me frustrei comigo mesmo, porque eu achava que eu sabia alguma coisa. E aí, quando eu vi que eu não sabia nada, eu falei, meu Deus, quando caiu na real, eu me É, frustrei. A pessoa fala assim, eu é, me senti mal, eu me frustrei. Mas aí eu falei, ah, não, agora eu vou estudar. E outras é, pessoas falam assim, eu achava que eu sabia uma coisa, mas eu não sabia nada mesmo. Eu falei, não, vamos embora aprender. Você hum. sentiu um pouco dessa frustração, assim? Senti, Você falou que achou também que sabia alguma coisa e senti, depois quando você viu, fala, ixi, o senti, buraco é mais senti. embaixo. É verdade, né? A gente sente, porque quando a gente vai, por mais que a gente conheça, né, e tal, mas o mundo do vinho é enorme. E aquela coisa, onde em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, onde ninguém conhece, se você conhece o Cabernet Sauvignon, o Merlot, o Malbec, o Sauvignon Blanc e o Chardonnay, então você é o rei. Só que ali, se você for para uma rodazinha de pessoas que entendem mais, você vai ver que não sabe nada. E essa rodinha desses experts, quando vai para o mundo mesmo do vinho, onde tem sommeliers, onde tem pessoas, você vai ver que não conhece nada, né? E eu tenho certeza que tem muita gente também, né, muitos blogueiros, né? Tem até um amigo que ele é blogueiro e tal, ele coloca, sou especialista em vinhos W7. Ele fez W7 né? Mas ele se acha assim o especialista e às vezes nas conversas que a gente tem ele não rende aquilo que diz lá, mas ele tem vários seguidores, aí ele, olha esse vinho aí, isso é muito bom e tal. Então, enfim, o conhecimento nunca é demais, né? A gente tem que buscar sempre conhecimento. Eu busquei isso, eu vi que realmente cada vez que você aprende, né? Você conhece alguma coisa, você sabe que realmente tem muito mais ainda para aprender. E é isso, esse medo das pessoas de quando vai ver lá que realmente a realidade é outra, isso é verdade. Agora tem uma coisa, viu, Ana? Porque depende muito para que as pessoas querem isso. Porque tem gente que quer só apreciar o seu vinhozinho, né? Eu só quero conhecer mesmo o Cabernet Sauvignon, o Merlot e o Malbec, que são os vinhos que eu gosto. Beleza, vai ser feliz, né? Então tá tranquilo. Lá, mas tem gente não que gosta. Não, eu quero aprender um pouco mais. E aí vai. E o que dá essa flexibilidade que eu falei no começo da mentoria é isso. Se você quiser ficar no basicão, você vai ficar satisfeito com o basicão. Não precisa, né, entrar nos caminhos. Mas aquele que quer se aprofundar, quer estudar um pouco mais, então a mentoria tem esse caminho, demonstra isso, e aí a gente tem que ser feliz. Muito bom. E aí, gente, que história linda. Obrigada demais. Eu quero que você ainda tem uma pergunta aqui para você, mas antes queria te agradecer pela disponibilidade de vir aqui conversar comigo sobre a sua experiência, por compartilhar esse conhecimento que você tem adquirido, essa sua trajetória, essa sua jornada no mundo dos vinhos, que, pô, incrível, muito legal ver a transformação. Eu acho que quando a gente... Tô arrepiada aqui, quando a gente vê que o que você fez deu certo, sabe? Gerou resultado na vida da pessoa, gerou transformação na vida da pessoa.
Eu acho que é o que mais faz a gente caminhar para frente, sabe? Fala, cara, a gente está indo no caminho certo, tá legal isso aqui que a gente criou, esse lance tá fazendo diferença, esse conteúdo tá fazendo diferença na vida das pessoas de uma forma facilitada, de uma forma leve, de uma forma que a pessoa possa vir em qualquer lugar. Inclusive, tem uma pessoa aqui, ó, a Mércia Tripiciano. Sabe o que ela falou? Ela falou assim: estou caminhando e ouvindo. Olha só que legal. Então, a Que legal. internet proporciona isso pra gente, né? O Sérgio aqui, nosso querido aluno da Turma 4, falou, fui aluno da Turma 4, foi um grande aprendizado. Sérgio, querido, um beijo. E obrigado por você estar aqui com a gente, né? Eles não vão embora, sempre tem aluno aqui com a gente. E isso é muito importante. Eu fico muito feliz mesmo de também ter podido contribuir na sua vida do mundo dos vinhos. E queria que você falasse para mim, antes de a gente terminar, que eu esqueci de perguntar, você falou das aulas de degustação, só que você não falou para mim das aulas de harmonização. Como foram suas aulas ao vivo? Como foi aprender a harmonizar? Como foi aprender a fazer essa... Você achou que também que daria certo, não daria? Ficou meio assim, tipo, como é que eu vou aprender harmonização pela internet? Ou foi tranquilo? Como é que não, não? Eu também tinha essa dúvida. Eu disse, poxa vida, vamos harmonizar pela internet. Mas foi muito, olha, foi uma sacada assim de mestre essa de vocês, porque vocês passam então a receita, né? A minha esposa, ela é uma cozinheira de mão cheia, né? Briga comigo de vez em quando porque já você já vive comprando vinho e outra coisa, vida. A partir do momento que você começa a conhecer vinho, você não quer saber mais do vinhozinho barato, não. É aquele ali do meio pro mais carinho, porque o vinho é melhor e você quer sempre o melhor. E ela disse: se eu vendesse todos esses vinhos que tem na sua adega aqui, eu reformava a minha cozinha inteira. Mas, mas ela me ajudou bastante, ela quem preparava os pratos, em todos. Então, poxa vida, eu disse: olha, eu vou fazer um curso sommelier, e você vai fazer um curso de gastronomia para a gente, então, fazer essa harmonização aqui em casa. Mas aí eu também tinha essa desconfiança, eu talvez não achasse que fosse legal, mas, para minha surpresa, foi super legal, né? Foi muito bom, porque aí a gente nota a harmonização, desde que o prato é igual, o vinho é igual, então as sensações não podem ser iguais, porque as pessoas são diferentes, mas é muito parecido, né? Então, e o que o Gianni fala lá, tem coisas que a gente sente, o que eu achei muito interessante, né, isso, é que às vezes a gente sente, quando ele fala aqui, quando se mexe a taça, e sente um cheiro, como eu estou sentindo agora aqui, de uma ameixa madura, né? Às vezes a gente não associa a ameixa, e o Gianni mostra para a gente sente alguma coisa. Ele fala: vocês estão sentindo uma ameixa, a ficha de degustação. Aí, poxa vida, é mesmo, é isso, é uma ameixa e tal. E vai. Olha, coloca na boca, vamos sentir agora o gosto do vinho com o alimento. E aí? Porque a harmonização é isso. Então, a harmonização, aquela por similaridade, por contraste que a gente fez e tudo, é fantástico. Aquilo ali é maravilhoso. Então, foi uma sacada de mestre de vocês estão de parabéns. Façam mais vezes. Em vez de 6, vamos dobrar uma para 10, 12, aí que isso realmente é muito bom. Outra coisa, vamos ver aquela possibilidade de fazer uma viagem. Eu adoraria fazer uma viagem com o mestre Gianni. Já pensou na Itália, nesses lugares? Meu Deus do céu, são coisas realmente assim, são experiências de vida que a gente precisa ter. Quem gosta de vinho, quem gosta de estudar vinho, eu acho que realmente tem esse sonho aí. Se vocês puderem proporcionar isso para a gente, será maravilhoso. Estamos vendo isso, estamos organizando aí. Vamos ver se vai dar certo. O encontro presencial vai ter, não? Vai. Esse ano vai? Tá certo, vai. Tá certo? Não, já tá certo, já tá certo. Como é Já tá que certo. Pois é, então, é porque o local tá passando por uma transição e talvez a gente tenha que mudar de local. Mas a data tá certa. Aí eu vou ver se eu vou ver com a Cris aqui pra gente soltar a data pra vocês, pra deixar tudo certinho, mas vamos ver. Eu tava esperando pra soltar, ela tava esperando o ok do local, né? E aí, como talvez eles estão passando por uma transição, não deram retorno ainda, talvez a gente não vá conseguir fazer lá, então a gente já tá correndo atrás de outros lugares. Então, enfim. O Sérgio falando aqui que esteve em Rioja e foi incrível. Imagina, Sérgio, cheio de conhecimento lá na Espanha, razão. Rioja? Que maravilha. Vamos lá. Muito bom. E deixa eu te falar, depois que você passou por toda essa experiência, deixa eu só te dar um spoiler também, que você vai tirar o curso de sommelier assim, ó, de letra.
De Será? letra. Eu vejo, De letra, pelo menos vai. muito mais preparado eu me sinto hoje, né? Nossa, vai Mas tirar aí de tem letra. uns figurões aí, vem a turma de São Paulo, os professores são todos de São Paulo, e são todos assim, Uhum, maravilhosos, autores de livros e tal. Então, tô es- vamos ver, a expectativa é vai grande. tirar de letra. Mas. E queria que você falasse um pouquinho pra gente. A gente agora está passando por uma nova jornada. Daqui a pouco tem o vídeo 3 a Jornada Apreciador de Vinhos, inclusive, que é aquele vídeo que a gente conta um pouquinho. Hoje, no vídeo hoje é um vídeo novo, inclusive, que a gente vai falar um pouquinho sobre degustação. Depois, Diane vai fazer uma apresentação completa da mentoria em vinhos, né? Como que funciona a mentoria em vinhos. Vai dar toda aquela explicação, vai falar Uhum. preço, enfim. Para quem tiver na dúvida, para quem está acompanhando a gente, está na dúvida, quer estudar vinho, mas enfim, não sabe se é para ela, se não é para ela. Queria saber se você recomenda a mentoria de vinhos, como que foi para Eu recomendo você. para todos, né? Então, para aqueles que querem, como eu falei agora há pouco, eu acho que a mentoria ele tem um leque de opções muito grande. Então, aquelas pessoas que querem conhecer um pouquinho mais de vinho, eu quero aprender a sentir os aromas do vinho, eu não consigo sentir nada. Então, isso aí, ótimo, vai lá que você vai conseguir, né, fazer e vai começar a sentir os aromas do vinho. Eu quero sentir, quero saber o que é acidez, o que é tanino, o que é estrutura, o que é corpo do vinho e tal. Vai lá que você vai saber. Mas eu não quero nada disso, eu quero só tomar meu vinhozinho tranquilo. Vai lá, você vai saber. Não, eu quero ser um especialista em vinho, eu quero conhecer os vinhos de Rioja, como lá na Espanha, que é lá da Itália, de Portugal, enfim. Eu quero ser um especialista em vinhos. Vai lá que você vai ter. Então, o leque de opções é muito grande da mentoria de vinhos, da mentoria em vinhos, né? E sem falar na simpatia sua, você é uma pessoa super simpática, muito legal. E o Gianni, que é um gentleman, um cara, né, assim, mestre realmente de vinhos. Não sei como é que ele consegue guardar tanta coisa ali na cabeça dele, né? Mas também imagino que sejam muitos anos de experiência, que ele não nos escute, porque senão ele vai achar que a gente está achando que ele está velho, e realmente não está. Ele tem um espírito jovem, um cara novo, mas tem muitos anos de experiência, um cara assim que, né, viveu a vida toda com vinho, tem uma experiência para passar e ele passa isso para a gente. Então, é fantástico. Então, para aquelas pessoas que estão em dúvida se vale a pena fazer a mentoria, eu dou meu testemunho aqui que vale muito a pena. Estou muito satisfeito, muito feliz. Vou fazer a especialização, a mentoria superior. Não esqueça lá, faça a minha inscrição lá. Pode deixar, Augusto. Cara, queria te agradecer demais pela disponibilidade aqui comigo hoje, para estar dividindo sua história comigo, incentivando outras pessoas. Eu ia usar essa palavra incentivar, inspirando outras pessoas com a sua história, com a sua evolução no mundo dos vinhos. Fico muito feliz por você. Manda um beijo para sua esposa, manda ela fazer gastronomia, Obrigado. uns cursos de gastronomia lá, porque vocês vão. Casal que estuda Para vinho é casar mais bem. feliz. Verdade, Sem verdade. dúvida Sim. nenhuma. E assim, muito obrigada, Augusto. Adorei conversar com você. Ficaria aqui horas conversando com você. Mas agora a gente tem aula 2 da jornada daqui a pouquinho. E eu espero todos vocês. Obrigada mais uma Eu gostei vez. muito, adorei também conversar com você, muito simpática. Recomendo mais uma vez a mentoria para aquelas pessoas que estejam em dúvida. Foi muito bom o nosso bate-papo aqui, dar esse meu testemunho aqui verdadeiro. Não estou passando assim nada não, tá puxando o saco da mentoria. Não, não estou puxando saco, não preciso, não tenho nada disso aqui, meu compromisso, né? Não tenho nenhum compromisso com vocês. Realmente é um relato real do que eu sinto, do que estou colocando aqui para vocês, do que realmente é o que eu senti e a minha experiência, e se inspirar algumas pessoas a conhecer o mundo de vinho. Eu fico muito feliz. Mando um grande abraço para o Diane, seu esposo, um beijo para você, para a Cris, para toda a equipe aí de vocês. Obrigadão. Valeu, Augusto. Beijo. Obrigada a Tchau, todo mundo aqui. Digita a jornada. beijo. Se você quer participar da jornada, hoje tem aula número 3. Dá tempo ainda de você assistir as aulas que estão gravadas. Basta digitar a jornada aqui nos comentários ou em qualquer publicação da Mentoria em Vinhos. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada, Augusto. Tchau. tchau, até mais.